Olá pessoal, aqui é o Reinaldo da Tecnologia. Eu vim falar um pouco da integração dos nossos equipamentos com a plataforma VEG Knowledge. A VEG Knowledge é uma plataforma da empresa VEG que permite você conectar dispositivos IoT em nuvem e a partir dali criar dashboards personalizados. Ela é uma plataforma um pouco mais voltada para a indústria, mas você pode utilizar para comércio ou mesmo para residência. Você consegue começar a trabalhar com a plataforma numa versão trial, onde você já consegue conectar alguns devices com algumas limitações, e a partir dali eles comercializam uma versão já comercial baseada na quantidade de payloads enviados. A gente fez essa integração tanto desde o nosso medidor SMW Plug, que é a nossa tomada inteligente, passando pelos medidores de água, energia da família Light e temperatura e umidade, chegando até o nosso medidor SM3W, já a versão industrial. Agora a gente vai para o computador para poder demonstrar um pouquinho melhor como é que é feita essa integração no passo a passo. Continuando aqui, pessoal, vim aqui para o computador. Eu já tenho um SM3W aqui configurado, vamos usar ele de exemplo para mostrar o processo da integração. Primeira coisa, eu vou acessar ele aqui. Senha padrão admin, ele já está configurado na rede. Ele ainda acabou de ser ligado, então ele está tudo zerado as informações. E ele está com tensão só aqui na fase A, só para fins de demonstração. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que configurar o VEG Knowledge aqui em configurações, mas antes de fazer isso, vamos criar a nossa conta no VEG Knowledge. A gente acessa aqui esse endereço, accounts app wknowledge.io, e se você não tiver uma conta, você vai clicar aqui em Create Account e preencher todas as informações. Depois você vai receber um e-mail para fazer a confirmação, e logo que você confirmar, na sequência você já vai ter acesso. Eu acabei de criar uma conta nova aqui para a gente fazer a demonstração. Vou logar nela. Essa aqui já é a tela de abertura dele. A primeira coisa que ele já pede é para criar uma aplicação. Antes da gente criar, né, nós vamos ter detalhados aqui no nosso site. Se você rolar tudo aqui para baixo, na aba de downloads, a gente fez um pequeno documento da integração aqui, VEG Knowledge. Se você abrir aqui, ele vai ter o passo a passo de como que faz a configuração. A gente vai seguindo junto aqui no vídeo, mas aqui já vai estar explicando a configuração base e algumas informações das tags que eu vou passar logo adiante. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma aplicação. Criar a aplicação demonstrativa. Então, se você tiver mais de uma aplicação, você acessa ela aqui em cima. Na sequência, você já vai ter todas as informações da plataforma VEG Knowledge, onde a gente vai ter a parte de criação de dashboards um pouco mais abaixo, aqui os dispositivos e os access keys que a gente vai utilizar. Primeira coisa, vamos criar um dispositivo. Aqui na tela de overview, na tela inicial, também tem essa opção. Adiciona o dispositivo por aqui ou aqui nessa telinha. Os dois vêm para o mesmo local. A gente vai adicionar um dispositivo que é um standalone. Vou chamar aqui de SM3W. E aqui embaixo tem esses device tags. Você pode criar eles logo aqui nessa tela, ou depois que criar o dispositivo, você também pode colocar essas keys. Eu vou criar assim, sem nada, só para demonstrar as duas visualizações. Criei um device. Aqui, se eu acessar agora Devices, eu já vou ter o device que foi criado, SM3W, e o ID dele. Clicando aqui no próprio equipamento, a gente consegue visualizar as informações de cadastro. E aqui em atributos, a gente consegue adicionando os atributos ou as tags do equipamento. Em data, a gente consegue visualizar os dados em tempo real. E aqui em Simulator a gente consegue simular dispositivos. A gente não vai usar isso daqui, que a gente vai trabalhar direto com a integração real. Aqui em atributos vai ser onde a gente vai adicionar
quais são as tags do equipamento. Explicando um pouquinho mais. Aqui no documento, a gente vai ter que preencher essas informações. E o que acontece? O equipamento ele vai enviar um payload, né, que é os dados que ele está fazendo a medição. Ele faz o envio nesse formato. Envia um data e todas essas tags aqui. Isso aqui, lá todas essas variáveis, lá para o VegKnowledge, vai ser chamado de atributos. Então, antes de a gente até configurar o equipamento, vamos ver quais atributos a gente vai querer visualizar lá no VegKnowledge. Logo aqui embaixo, a gente tem uma tabela de identificação das variáveis. Então, a gente tem ID, PA sendo potência ativa da fase A, o ARMS, tensão da fase A, e aqui a gente explica qual é o nome da variável, ou tag, a descrição do que ela representa, a unidade, e a grandeza que ela vai mandar, tem um exemplo de valor. Eu vou pegar, por exemplo, para a gente fazer um primeiro teste, só o ARMS, que é a tensão da fase A, que se a gente olhar aqui no equipamento, ele está exibindo um valor aqui em tempo real nessa faixa de 120 volts. Então, o ARMS, vou adicionar esse atributo aqui inicial. O ARMS. E vou clicar em Update. Pronto, agora já tenho um atributo cadastrado para poder receber os dados. O equipamento ele vai mandar todos esses atributos, nesse único JSON aqui. E lá na plataforma você separa o que você quer visualizar e vai utilizar no seu dashboard, respectivamente. Bom, uma vez configurado, vamos para o preenchimento. O que a gente vai precisar? Vamos vir na aba aqui de configurações do equipamento, descer até a aba de nuvem, a gente vai habilitar a transmissão, que a gente quer que haja envio. O tipo de envio vai ser padrão. O protocolo a gente vai selecionar aqui MQTT VegKnowledge, que é a integração MQTT com o formato de payload já apropriado para integração com o VegKnowledge. Além disso, a gente tem outras integrações que a gente não vai abordar aqui nesse vídeo, que é com a Tago.io, as variáveis com payloads separados, onde ele envia uma variável por transmissão, variáveis por payload único, quando ele envia todas as variáveis em um único payload, e transmissão por HTTP GET e POST. Para esse caso, a gente vai usar aqui MQTT VegKnowledge. O ID, se a gente olhar aqui na própria documentação, ele vai ser o ID do device cadastrado no VegKnowledge. A gente já cadastrou o device, a gente acessa aqui em Devices, e esse ID aqui é o ID do device, vou copiar. Vou colar aqui no ID. Então, MQTT VegKnowledge, ID. O IP ou domínio do servidor vai ser broker.app.wknowledge.io. Aonde que eu encontro isso? Se eu vier aqui no Help, aqui na plataforma do VegKnowledge, se eu clicar em Help Documentation, ele vai abrir aqui o Help. Aqui embaixo em MQTT, Overview, logo no início aqui ele já mostra qual que é o broker que a gente vai usar. Vou copiar daqui. broker.app.wknowledge.io. Não precisa do MQTT 2 pontos e nem a porta que vem aqui depois. Vou colar aqui, broker.app.wknowledge.io. O usuário, seguindo aqui esse documento, né, a sequência, vai ser o Access Key. O Access Key é uma chave que a gente vai criar para poder acessar, permitir o acesso a dispositivos. Aqui no VegKnowledge é esse segundo item, logo abaixo do device, Access Key. A gente não tem nenhum ainda. Então a gente vem adicionar Access Key. Posso pôr alguma descrição, vou deixar em branco. E vou colocar um Access Key que visualiza todos os dispositivos. Também é possível, quando você tiver múltiplos dispositivos, criar Access Keys separados, que tenham permissão de visualizar apenas alguns dispositivos. Nesse caso eu vou colocar para todos, não preciso selecionar mais nada, vou clicar em Create Access Key. Aqui ele vai me dar dois números. O Access Key, que é esse daqui, eu já vou colar aqui. Vai ser o usuário, copiei e colei.
e o Access Secret, que é a senha dele. Essa senha ele dá até um alerta que é a única vez que ele vai exibir. Depois, se você não anotar ela, você vai perder. Então, o ideal é que você copie ou faça um download de um arquivo que já contém essas informações. No caso aqui eu vou copiar, selecionar aqui que eu já copiei, eu vou colar aqui também. Eu estou com o meu Access ID aqui, o Access Key e o Access Secret e vou dar um Close. Ele vai exibir aqui que já foi cadastrado, já está ok. Preenchi aqui então o Access Key e o Access Secret. E agora o tópico de transmissão. O tópico de transmissão ele vai ser wknowledge barra o device ID, que é o criado pelo onde a gente criou o equipamento, barra state. Aonde que eu descobri isso? Aqui no tem um detalhamento maior, aqui no próprio documentação da Vegnology, na parte de aqui nessa parte de publicar, né, do MQTT. Então, Vegnology barra device ID barra state. wknowledge barra device ID. Qual que é o device ID? Esse ID aqui de cima. Barra state. Porta vai ser a porta do MQTT, que é a 1883, que está escrito aqui em cima. 1883. Tempo de envio, a gente pode configurar aqui para o mínimo é 30 segundos. O padrão que vem aqui no sistema, nos nossos equipamentos, são de 60 segundos. Então, configurou essa sequência, só salvar. Ele vai salvar o equipamento e reiniciar. E aqui no Vegnology a gente pode vir em Devices. Aqui ainda não teve uma conexão. Ele vai ficar verde aqui a hora que ele conseguir realizar a conexão. O equipamento está reiniciando. Vou logar no equipamento novamente. Se tiver tudo configurado, ele já vai aparecer uma conexão aqui depois de 1 minuto que a gente configurou, né? O tempo de envio. Bom, atualizei aqui, ó. Ele ficou verdinho, quer dizer que ele conseguiu se conectar. Vou clicar, acessar o equipamento para ver se a gente já está recebendo as informações. Aqui em Data, se a gente clicar aqui para visualizar todos os atributos, ó, ele já recebeu o ARMS como 121.24. Então quer dizer que ele já recebeu um dos parâmetros ou um dos atributos que foi cadastrado. A gente pode cadastrar, vamos cadastrar mais uns 2 atributos para a gente poder visualizar aqui, como por exemplo a frequência. Vou pegar aqui dessa tabela, que é o FREQ. E vou cadastrar também a temperatura do equipamento aqui, por exemplo, que é o TPSD. Então eu venho aqui em atributos. Aqui tem a opção de eu posso adicionar múltiplos, ou se eu clicar em ADD eu adiciono 1 a 1. Eu vou adicionar múltiplos aqui. Vou adicionar o FREQ, que é a frequência, é o número também. E TPSD também é numérico. Vou colocar também só para a gente ter essa informação, o ID vai ser um string, é o tipo de variável. Ele tem string, numérico, booleano, GPS e blob. Vou criar esses atributos. Criei os atributos. Como não houve nenhuma transmissão ainda, eles estão em branco os últimos valores. Só tem o ARMS. O que acontece? Quando a gente cria os atributos, ele começa a salvar essas informações. Então, embora o equipamento envie todos os atributos que você tiver cadastrado vão ser os atributos que estão sendo salvos aqui na plataforma da Vegnology. Vou vir aqui novamente em Data. Ó, já recebeu uma transmissão aqui. Ó. Então, até às 14h08, só tinha um atributo cadastrado, ele só estava salvando esse atributo. Aí depois a gente criou o cadastro, agora já recebeu a tensão, a frequência e a temperatura do equipamento e o ID. Perfeito. Até
Até esse ponto, então, o equipamento está cadastrado, foi configurado na Wi-Fi, está enviando os dados para a plataforma e a plataforma está salvando os dados. Agora, como que a gente cria ou visualiza esse dado no dashboard? Vou fazer um exemplo simples aqui para a gente poder demonstrar. Aqui em Dashboards, eu vou adicionar um dashboard novo, vou chamar demonstrativo também. E ele abre vazio. A gente vai adicionar um bloco, estou chamando. Vou colocar um gauge. Tem vários tipos de dados aqui, de widgets ou blocos que ele chama. Vou criar aqui em gauge. Vou colocar aqui tensão, fasear. Eu vou puxar a variável de tensão. Aqui em atributos eu seleciono. O dispositivo só tem o SM3W. Em atributos eu vou selecionar que vai ser o ARMS. Ele já puxou aqui a variável de tensão. Ah, mas aqui na minha visualização de dados ele estava com 2 casas decimais. A gente consegue arrumar isso aqui também. Vou trocar aqui para ponto flutuante. Colocar 2 dígitos. A gente consegue um pouco mais de precisão. E vou salvar aqui, adicionar o bloco. Uma vez que eu adicionei, ele já consegue visualizar e você consegue arrastar e configurar esse bloco aqui no seu dashboard. Eu vou adicionar, faltou a grandeza aqui. Qual que é a grandeza? A grandeza a gente consegue visualizar aqui na tabela, caso tenha dúvida. Vou editar. E aqui em Label eu posso colocar a grandeza, ele já vai exibir aqui embaixo. Salvar, pronto. Agora ele está exibindo a tensão. Vou adicionar mais um bloco aqui só para a gente visualizar. Por exemplo, um bloco da frequência. Vai sempre exibir o último dado. O equipamento é o SM3W. Variável FREQ. Ponto flutuante, 2 casas. E o label vai ser Hertz. E assim a gente consegue ir montando o dashboard de acordo com a sua necessidade. Bom, acho que é isso. Integração aqui direta. Seleciona aqui direto na aba de configuração, preenche os dados baseados na plataforma e começa a utilizar o dashboard aí em tempo real. Até mais.